preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Jornal do Meio-Dia com a edição do jornalista Miguel Videira. E Miguel, a economia portuguesa cresceu 2,4% no terceiro trimestre do ano. Na comparação com o mesmo período do ano passado, é isso que acaba de revelar o Instituto Nacional de Estatística, um indicador que está em linha com a previsão do Governo, que antecipa um crescimento do PIB no final do ano de 2,3%. Face ao trimestre anterior, também se registra uma subida da economia, 0,8%. Mas Miguel, o que é que contribuiu efetivamente para este crescimento da atividade económica? Acima de tudo, a procura interna, aqui incluídos o investimento e o consumo privado. A procura externa líquida continua a pesar de forma negativa, mas menos negativa do que no trimestre anterior. Houve uma queda das importações de bens e serviços e um aumento das exportações. E o INE também avança com dados do desemprego no mês de outubro. Voltou a baixar, Maria. Em setembro era de 6%, agora situa-se nos 5,9%, corresponde a pouco mais de 330 mil desempregados. O PSD avisa a isenção nas portagens em algumas autoestradas pode conduzir a um aumento dos impostos. É o que sugere o deputado Gonçalo Lage, foi um dos convidados do Explicador desta manhã. Ontem o Orçamento do Estado foi aprovado com algumas medidas que não são do agrado do Governo, no caso da isenção de portagens em 5 autoestradas, medida aprovada com os votos do PS e do Chega. Ora, Gonçalo Lage avisa, o dinheiro não cai do céu e para evitar o déficit orçamental, o Governo pode ver-se obrigado a aumentar impostos. Nós tiramos dinheiro de um lado, é óbvio que ele tem que ser substituído do outro, e depois há duas formas. Ou se cria déficit, ou se vai ter que aumentar a receita. Quer dizer, qualquer um consegue perceber isto. Portanto, dizer que não vai, que tem que aumentar impostos, quer dizer, das coisas, enfim, mais básicas que existem. E, efetivamente, é verdade que neste caso em concreto merecia que fosse feita uma reflexão estratégica nacional de todo o sistema, de todo o financiamento, da ferrovia, da rodovia, e quem paga e quem não paga. Porque não podemos continuar a abolir portagens de valores de 7 e 8 mil milhões de euros numa legislatura. A crítica de Gonçalo Lage a esta medida com impacto nos cofres do Estado. Já o deputado do PS, Frederico Francisco, explica que há um racional nesta medida de abolição de portagens em alguns troços. O socialista sublinha que foi o PS, precisamente, que começou a reduzir os custos das portagens ainda quando estava no Governo, tendo em vista o que define como uma otimização de recursos. Nós não colocamos em causa o princípio do utilizador-pagador. O que há aqui é um conjunto de medidas e um conjunto de situações específicas vistas caso a caso, em que nós temos autoestradas com um tráfego muito baixo, onde há um excedente de capacidade e onde a existência de portagens pode estar a contribuir para desviar tráfego para estradas nacionais, sobrecarregando essas estradas nacionais e, portanto, pode até colocar-se como uma forma de otimizar a utilização das infraestruturas que existem. A justificação de Frederico Francisco, do Partido Socialista, para esta proposta do PS de isenção de portagens em alguns troços da autoestrada. Já o Chega quer, neste capítulo, que Portugal se pareça mais com Espanha, Miguel. Sim, é isso que defende João Ribeiro. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu sou do interior do país, de Castelo Branco, e eu em Castelo Branco, por a ótica que acabo de dizer, que eu não concordo, eu também pago os transportes públicos de Lisboa e não os uso. Mas as coisas não são assim literalmente que funcionam. O Chega defende uma ideia de abolição de portagens à linha do que já acontece em todo o resto da Península Ibérica. Eu recordo que em Espanha as autoestradas, quando acaba a concessão, as portagens são eliminadas. Nós temos menos de meia dúzia de estradas em Espanha que ainda são pagas. Facto salientado por João Ribeiro, o deputado do Chega, que com Frederico Francisco do PS e Gonçalo Lage do PSD participaram no explicador desta manhã, dedicado a este tema da isenção de portagens em algumas autoestradas, medida aprovada contra a vontade do Governo. Olhamos agora para as presidenciais. João Coutinho de Figueiredo está indignado com os resultados da sondagem que o colocam em quinto na corrida a Belém. O candidato apoiado
voto pela Iniciativa Liberal, questiona os dados. Em causa a sondagem divulgada ontem à noite, feita pelo ICS, ISCTE e noticiada pela SIC Expresso, o inquérito coloca Henrique Gouveia Melo e André Ventura na segunda volta das presidenciais, Luís Marques Mendes em terceiro, António José Seguro e João Coutinho Figueiredo em quinto, com apenas 5% das intenções de voto. O candidato não gostou destes resultados e nas redes sociais questiona o inquérito. Esta sondagem que acaba de sair na SIC e, se não me engano, no Expresso, é absolutamente inacreditável. Este resultado é inferior àquilo que eu tinha nas sondagens antes de anunciar a candidatura. E das duas, uma. Enganaram-me sem querer ou enganaram-me de propósito. Se enganaram-me sem querer, é grave, porque é incompetência. Não seria impossível, porque esta empresa de sondagem sempre subestimou os meus resultados. A 3 semanas do ato eleitoral das europeias me deram menos de metade do resultado que efetivamente tive. E se é por um erro de propósito, pior ainda. É para quê? É para gerar aqui um clima de favorecimento de voto do lado de uma candidatura? Diga-me a vossa opinião. Isto é inacreditável. Aqui há gato, sugere João Coutinho Figueiredo. Já Luís Marques Mendes está confiante que vai chegar à segunda volta das eleições presidenciais. Em entrevista à CMTV, o candidato apoiado pelo PSD diz que, apesar dos resultados não serem favoráveis, aparece em terceiro nesta sondagem. A verdade é que Marques Mendes até tem razões para estar satisfeito. Esta sondagem, como as anteriores, deixam-me muito satisfeito e confortável. Porque assim, em fevereiro, quando avancei para a candidatura, sabe quantos pontos de atraso eu tinha em relação a Gouveia Melo? 21. Neste momento a diferença está em 2 pontos. Portanto, estamos no domínio de um empate técnico. 3 candidatos no domínio de um empate técnico. E, portanto, 2 deles vão passar à segunda volta. Um deles não passará. E eu acredito que eu passarei à segunda volta. Porquê? Porque eu tinha 21 pontos de atraso e tenho vindo sempre a recuperar. E, portanto, numa tendência de subir. Ascendente, não é? E, portanto, estou satisfeito. É o que diz Luís Marques Mendes em reação a esta sondagem do ICS, ISCTE para a SIC e para o Expresso, que colocam Luís Marques Mendes em terceiro lugar, Henrique Gouveia Melo e André Ventura nas 2 primeiras posições. Miguel, entretanto há desenvolvimentos na Operação Marquês. Afinal, Pedro de Lille continua a ser advogado de José Sócrates, mas num processo secundário. É uma situação que pode levar a um novo atraso no julgamento. Pedro de Lille renunciou no início deste mês ao mandato de advogado de José Sócrates no processo principal da Operação Marquês, mas continua a representar o antigo primeiro-ministro num processo secundário, sendo que o advogado está a tentar juntar este processo secundário ao processo principal. Se conseguir, pode conduzir a mais um atraso no andamento do julgamento da Operação Marquês. Esse processo secundário nasceu da decisão instrutória do juiz Ivo Rosa e o Observador confirmou que aqui não houve qualquer renúncia de Pedro de Lille. Sim, há também um requerimento apresentado neste processo secundário com a assinatura digital de Lille com a data de 20 de novembro, ou seja, 16 dias depois da renúncia do processo da Operação Marquês. O advogado continua assim a representar José Sócrates. O Observador tentou contactar Pedro de Lille. Não obtivemos resposta. Na política internacional, Donald Trump avisa que as incursões terrestres na Venezuela vão começar muito em breve, com o objetivo de parar a entrada de droga da América Latina nos Estados Unidos. Uma ameaça feita ontem à noite. O presidente dos Estados Unidos afirma que quer travar os traficantes de droga venezuelanos e que fazê-lo por terra é mais fácil. Na análise a esta declaração, o historiador Bruno Cardoso Reis fala numa exibição de poder militar para assustar o regime de Nicolás Maduro e levá-lo a sair voluntariamente do poder. Portanto, o que é mais provável, o que parece mais provável será algo do tipo do Irão, ou seja, ataques aéreos contra bases militares, contra elementos ligados ao regime e, eventualmente, algum tipo de ação também em terra, enfim, com forças especiais, com os marinhos, etc., mas à partida mais localizado. Mas eu diria que o mais provável parece ser, pelo menos para começar, esta questão de ataques aéreos, até porque Donald Trump foi eleito com a promessa de que não se ia envolver em mais conflitos armados. Exato. Bruno Cardoso Reis, convidado do Gabinete de Guerra desta manhã, Nicolás Maduro já veio pedir aos elementos da Força Aérea que estejam em alerta, prontos e dispostos a defenderem os direitos da Venezuela. O jornalista Miguel Videira com as notícias que marcam a atualidade é o ponto final no Jornal do Meio-Dia.